Se você tá vendo esse vídeo agora, é porque deu certo. Eu consegui gravar e já subi o vídeo pro YouTube, beleza? Então vai estar sem edição, bem cru de edição mesmo, porque eu tô sem o meu Note. Se você me segue nas minhas redes sociais, você viu que meu Note foi pro conserto, pra tentar dar aquele upgrade, né, na máquina. Porque o meu iMac ainda vai demorar uma vida pra ficar pronto. Então, eu precisava do meu Note, pelo menos, sem ele ficar travando, né? Porque isso é complicado pra mim. Então, assim, eu vou tentar postar esse vídeo direto, ou pelo tablet ou pelo celular. Vou tentar fazer isso, tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo, é porque deu certo, tá bom? Caso o meu Note fique pronto, então eu vou aproveitar esse vídeo e vou editar ele. Mas eu não quero deixar o canal sem nada, então eu vou postar ele assim mesmo. Beleza? Então já vou pedir o meu like, já vou pedir que você compartilhe muito com seus amigos, tá bom? E também, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Língua e Literatura. E não se esquece de se inscrever, né, aqui embaixo, ó, no botão inscreva-se, e ativar as notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo. Show? Aí também vou pedir que você comente aqui embaixo o que você achou da obra, né, da leitura da obra A Morte de Ivan Illich, que a gente vai terminar hoje, tá bom? Eu vou terminar hoje, eu só vou postar o pós-fácil e depois, tá bom? Hoje a gente vai terminar a leitura da narrativa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós paramos ontem na página 58, bem no comecinho da página 58, né? Porque eu leria até a 57, mas a 57, né, não concluíam um parágrafo, então eu li um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá? Não manda servir o chá? Ele precisa de que haja ordem para que de manhã os patrões possam tomar chá, pensou Ivan Illich, e disse apenas, não. Não quer passar para o divã? Ele precisa arrumar o quarto e eu atrapalho, sou a sujeira, a desordem. Pensou ele e disse somente, não, deixe-me. O criado continuou a afanar-se. Ivan Illich estendeu a mão. Piotr cercou-se dele, serviçal. O que manda? O relógio. Piotr apanhou o relógio que tinha à mão e estendeu-o. 8:30. Lá ainda não se levantaram? Ainda não. Vassili Ivanovich, era o seu filho, foi ao ginásio e Praskovia Feodorovna mandou acordá-la. Se o senhor chamasse. Quer que acorde? Não, não precisa. Por que não experimenta o chá? Pensou. Sim, o chá. Traga. Piotr encaminhou-se para a porta. Ivan Illich teve medo de ficar sozinho. Como retê-lo? Sim, o remédio. Piotr, dê-me o remédio. Por que não? Talvez o remédio ainda ajude. Tomou a colher e engoliu. Não, não me ajudará. Tudo isso é bobagem, mentira, decidiu ele. Apenas sentiu o gosto conhecido, muito doce e desesperador. Não, eu não posso mais acreditar. Mas para que essa dor? Seria bom se ela se quietasse por um instante ao menos. E começou a gemer. Piotr voltou. Não vá, traga-me o chá. Piotr saiu. Ficando sozinho, Ivan Illich gemeu menos de dor, por mais horrível que ela fosse, que de angústia. É sempre o mesmo, todos os dias e noites infindáveis. Se viesse ao menos mais depressa, se viesse o quê? A morte? A treva? Não, não, tudo é melhor que a morte. Quando Piotr entrou com o chá numa bandeja, Ivan Illich passou muito tempo olhando-o perplexo, sem compreender quem ele era e o que fazia ali. Piotr ficou confuso com aquele olhar, e no momento em que Piotr ficou confuso, Ivan Illich voltou-se a si. Sim, disse ele, o chá, está bem, coloque aí. Ajude-me apenas a lavar-me e me dê uma camisa limpa. Ivan Illich começou a lavar-se. Lavou repousadamente as mãos, o olho, o rosto, escovou os dentes, começou a pentear-se e olhou-se no espelho. Assustou-se então. O que mais assustava era que os cabelos se comprimissem, tão achatados, contra a testa pálida. Quando lhe trocaram a camisa, ele sabia que se assustaria ainda mais, se lançasse um olhar para o seu corpo e não se olhou. Mas eis que tudo terminou. Vestiu o roupão, cobriu-se com a manta e sentou-se na poltrona para o chá. Por um instante sentiu mais frescor,
mas apenas começou a tomar chá. Voltaram-lhe o mesmo gosto, a mesma dor. Foi com esforço que acabou de tomá-lo e deitou-se, as pernas estendidas, e depois de se deitar, dispensou Piotr. Sempre o mesmo. Ora brilha uma gota de esperança, ora tumultua um mar de desespero. Há sempre dor, e sempre a dor, sempre a dor, sempre a angústia. É sempre o mesmo. Sozinho, sente uma angústia terrível, dá vontade de chamar alguém, mas sabe de antemão que em presença de outras pessoas é pior ainda. Seria bom tomar ainda morfina, alcançar o esquecimento, ou dizer ao médico que invente mais alguma coisa. Assim é impossível. Impossível. Passam-se assim 1 hora, 2 horas, mas eis que um toque ressoa na antessala. Talvez seja o médico. De fato é ele. Fresco, animado, gordo, alegre, com a expressão de quem diz: "Vocês aí se assustaram? Mas num instante vamos dar um jeito em tudo." O médico sabe que a expressão não serve ali, mas ele vestiu-a para sempre e não pôde tirá-la, como um homem que vestiu de manhã o seu fraque a fim de fazer visitas. Esfrega as mãos com ânimo consolador. "Estou com frio, é de rachar. Deixem-me esquentar um pouco." Diz com tal expressão como se bastasse esperar um pouco até ele se esquentar. E depois disso daria um jeito em tudo. Bem, então, Ivan Ilitch percebe que o médico tem vontade de dizer: "Como vão as coisinhas?" Mas que também ele sente que não pode falar assim, e que por isso diz: "Como passou a noite?" Ivan Ilitch olha o doutor como se dissesse: "Será possível que você nunca se envergonhará de mentir?" Mas o outro não quer compreender sua pergunta. E Ivan Ilitch diz: "É horrível como antes. A dor não passa e não cede. Se alguma coisa ajudasse." "Ora, vocês doentes são sempre assim. Bem, agora parece que já me esquentei. Até a cuidadosíssima Praskovia Feodorovna não teria nada a dizer contra a minha temperatura." "Bem, bom dia." E o doutor aperta a mão de Ivan Ilitch. Abandonando todo o seu jeito brincalhão, pôs-se a examinar com ar sério o doente. Toma-lhe o pulso, a temperatura e começam as batidas no seu corpo, as auscultações. Ivan Ilitch sabe firme e indubitavelmente que tudo isto é tolice, uma mentira vazia, mas quando o médico se ajoelha e estende-se sobre ele, encostando o ouvido ora mais em cima, ora mais embaixo, e executa sobre seu corpo, com um ar mais significativo, diferentes evoluções de ginástica, Ivan Ilitch cede a isto, como lhe acontecia antes de ceder aos discursos dos advogados, embora soubesse muito bem que eles mentiam sempre, e para que mentiam. O médico, ajoelhado no divã, ainda estava dando suas batidinhas quando farfalhou à porta o vestido de seda de Praskovia Feodorovna, e ouviu-se a sua censura a Piotr, que não lhe comunicara a chegada do doutor. Ela entra, beija o marido e imediatamente se põe a demonstrar que já se levantara havia muito tempo, e somente em virtude de um mal-entendido não estava ali quando o doutor chegara. Ivan Ilitch olha para ela, examina-a toda, e no íntimo censura-lhe a brancura, o fofo, a limpeza dos braços, do pescoço, o lustre dos cabelos e o brilho de seus olhos repletos de vida. Odeia-a de toda a alma, e tocado por ela, é obrigado a sofrer um afluxo de ódio. A relação dela com ele e com a sua doença é sempre a mesma. Assim como o médico elaborara para si um tipo de relação com os doentes, da qual ele não podia mais se desfazer. Também ela possuía um tipo determinado de relação com ele. Ivan Ilitch sempre deixava de fazer algo que era necessário. Sempre deixava de fazer algo que era necessário. Ele mesmo era culpado. E ela censurava-lhe isto amorosamente. E elaborado esse tipo de relação, ela não podia mais desfazer-se dele. Mas ele não obedece, não toma o remédio na hora. E, sobretudo, deita-se numa posição que certamente lhe faz mal, as pernas para cima. Ela contou como ele obrigava a Gerasim a segurar-lhe os pés. O doutor sorriu com desdém e carinho, o que significava: ora, que remédio! Esses doentes inventam às vezes cada bobagem, mas pode-se desculpar.
Terminado o exame, o médico olhou para o relógio e então Praskovia Feodorovna declarou a Ivan Ilyich que quisesse ele ou não, e ela convidara para aquele dia um médico famoso, que juntamente com Mikhail Danvinovich, assim se chamava o médico não importante, haveria de examiná-lo e decidir o que fazer. Não se oponha, por favor. Faço isto para mim mesma, disse com ironia, dando a sentir que fazia tudo por ele, e com isto apenas não lhe deixava o direito de recusar. Ele calou-se, fazendo caretas. Sentia que a mentira em volta dele emaranhava-se, a tal ponto que já era difícil distinguir algo. Tudo o que ela fazia com ele era unicamente para si que o fazia, e dizia isto ao marido. Mas o que fazia era tão inconcebível que ele tinha de compreendê-lo no sentido contrário. De fato, às 11h30 chegou o médico famoso. Seguiram-se novas auscultações e conversas significativas, ora na presença de Ivan Ilyich, ora em outro quarto, sobre o rim, o seco, e perguntas e respostas com um ar tão significativo que, novamente, em lugar da questão real sobre a vida e morte, agora já a única que ele tinha diante de si, surgiu uma questão a respeito de rim e seco, que faziam algo de maneira diversa da necessária, e que por isto seriam de pronto atacados por Mikhail Danilovich, e pela celebridade que os obrigariam a corrigir-se. O médico famoso despediu-se com um ar sério, mas não sem esperança. E quando Ivan Ilyich se perguntou timidamente, os olhos dirigidos para ele e brilhantes de medo e esperança, se havia uma possibilidade de cura, respondeu que não se podia garantir, mas era possível. O olhar esperançoso com que Ivan Ilyich acompanhou o médico era tão lastimável que, vendo Praskovia Feodorovna, até chorou, quando passava pela porta do escritório, a fim de pagar os honorários do médico famoso. Durou pouco a elevação de ânimo provocada pelas esperanças incutidas pelo médico. De novo, era o mesmo quarto, os mesmos quadros, cortinas, papel de parede, vidros de remédio, aquele mesmo corpo seu, dolorido e sofredor. E Ivan Ilyich pôs-se a gemer. Deram-lhe uma injeção e ele perdeu a consciência. Quando voltou a si, já escurecia. Trouxeram-lhe o jantar. Comeu com esforço o caldo e novamente o mesmo, novamente a noite que chegara. Depois de jantar às 7, Praskovia Feodorovna entrou no quarto, arrumada para sair, os gordos peitos comprimidos e com vestígios de pó de arroz no rosto. Ainda de manhã lembrara-lhe que iam ao teatro. Havia um espetáculo de Sarah Bernhardt, e eles tinham um camarote, que fora reservado por insistência de Ivan Ilyich. Ele esquecera isto e o traje vestido da mulher ofendeu-o, mas escondeu o seu sentimento de ofensa quando se lembrou de que ele mesmo insistira em que reservassem um camarote e fossem, porque se tratava de um prazer estético e educativo para os filhos. Praskovia Feodorovna entrou no quarto, satisfeita consigo mesma, parecendo, porém, culpada. Sentou-se um pouco, perguntou pela sua saúde, mas conforme ele via, unicamente por perguntar e não para se informar, pois sabia que não havia do que, e começou a dizer aquilo que precisava. Que ela não iria de jeito nenhum, mas que o camarote já estava reservado, que iriam Ellen, a filha deles, e Pietrevich, o juiz de instrução, o noivo da filha, e que não se podia deixá-los irem sós, e que para ela seria muito mais agradável ficar com ele, e que não deixasse de seguir na sua ausência as prescrições do médico. Sim, o Fyodor Pietrikovich, o noivo, também queria entrar. Ele pode? Elisa também? Que entrem. Entrou a filha toda ataviada, com seu jovem corpo desnudado, o mesmo corpo que o fazia sofrer tanto. E ela o exibia. Era forte, sadia, provavelmente apaixonada e indignada com a doença e sofrimento, e a morte, que lhe estorvavam a felicidade. Fyodor Pietrovich entrou também, de fraque, cabelo frisado à la Capou, o longo pescoço musculoso apertado no colarinho branco, tendo um imenso peitilho branco também, de coxas fortes, comprimidas pelas calças pretas, luva branca numa das mãos e segurando o claque. Atrás dele esgueirou-se imperceptivelmente
o pequeno ginasiano, de uniforme novinho, coitado, de luvas e com um azul horrível sob os olhos, cuja significação Ivan Ilitch conhecia. O filho sempre lhe parecia lastimável. E dava medo o seu olhar assustado e compadecido. Ivan Ilitch tinha a impressão de que, além de Gerasim, Vasia era o único a compreender e ter pena. Todos se sentaram, tornaram a perguntar pela sua saúde. Seguiu-se um silêncio. Lisa interrogou a mãe sobre o binóculo. Teve lugar uma altercação entre mãe e filha sobre o tema de quem o fizera sumir e onde. Foi desagradável. Fyodor Piotrovich perguntou a Ivan Ilitch se ele já vira Sarah Bernhardt. A princípio, Ivan Ilitch não compreendeu a pergunta e depois disse: Não. E você viu? Sim, em Adrienne Levkovre. Praskovia Fedorovna disse que ela estava particularmente bem num determinado papel. A filha replicou. Começou uma conversa sobre elegância e toque realístico do seu desempenho, a mesma conversa de que sempre ocorre nessas ocasiões. No meio da conversa, Fyodor Petrovich lançou um olhar a Ivan Ilitch e calou-se. Os demais olharam o doente e calaram-se também. Ivan Ilitch dirigia para a frente os seus olhos brilhantes, provavelmente indignados com todo. Precisava consertar isso, mas não havia nenhum jeito de consegui-lo. Devia-se de algum modo romper esse silêncio. Ninguém se decidia, e todos estavam com medo de que de repente fosse rompida a mentira decente, e se tornasse claro a todos aquilo que na realidade existia. Lisa foi a primeira a decidir-se. Ela rompeu o silêncio. Queria ocultar aquilo que todos sentiam, mas deixou escapar. Bem, se é para ir, já está na hora, disse ela, olhando o seu relógio. Um presente do pai. E sorriu quase imperceptivelmente para o jovem, com um ar significativo, aludindo a algo que só eles conheciam. E levantou-se, o vestido fazendo frufru. Todos se levantaram, despediram-se e partiram. Quando eles saíram, Ivan Ilitch teve a impressão de estar aliviado. A mentira desaparecera. Saíra com eles. Mas ficara a dor. Sempre a mesma dor. Sempre o mesmo medo. Faziam com que nada fosse mais pesado e nem mais leve. Tudo era pior. Os minutos tornaram a seguir-se a outros minutos. As horas a outras horas. Sempre o mesmo. Tudo sem fim. E o fim inevitável parecia cada vez mais terrível. Sim, mande cá o Gerasim, respondeu ele a uma pergunta de Piotr. Sua mulher voltou tarde da noite. Ela entrou nas pontas dos pés, mas ele a ouviu. Abriu os olhos e apressou-se a fechá-los de novo. Ela quis mandar embora Gerasim e sentar-se com ele. Ivan Ilitch abriu os olhos e disse: Não, vá dormir. Você está sofrendo muito? Tanto faz. Tome um pouco de ópio. Ele concordou e ingeriu a poção. E ela saiu. Até umas 3 horas, permaneceu num penoso esquecimento. Tinha a impressão de que estavam empurrando, calçando-lhe dor para dentro de certo saco estreito, negro e profundo, que o empurravam cada vez mais longe, e não conseguiram acabar de fazê-lo. E essa operação, terrível para ele, era acompanhada de sofrimento. Ao mesmo tempo, tinha medo, queria sair lá. Lutava e ajudava a manobra. Mas eis que, de repente, ele se arrancou dali, caiu e voltou-se. Sempre o mesmo. Gerasim está sentada na cama, aos seus pés, cochilando tranquila e pacientemente. E ele está deitado, mantendo sobre os ombros do criado os seus pés emagrecidos, envoltos em meias. Estava ali a mesma vela com o abajur e a sua dor incessante era sempre a mesma. Vá dormir, Gerasim, murmurou ele. Não é nada, vou ficar aqui. Não, vá embora. Tirou os pés da posição elevada, deitou-se de lado sobre o braço e teve pena de si mesmo. Esperou apenas que Gerasim saísse para o quarto vizinho. Deixou então de se conter e chorou como uma criança. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para quê? Para que me torturas tão horrivelmente? Ele nem esperava a resposta e chorava porque não havia nem como haver uma resposta. A dor cresceu novamente, mas ele não se movia, não chamava ninguém. Dizia consigo: Está bem, mas ainda. Bate mais. Mas por quê? O que foi que eu te fiz?
Por quê? Depois sossegou. Deixou não só de chorar, mas suspendeu o fôlego e fez-se todo atenção. Era como se ele atentasse não na voz que falava por meio de sons, mas na voz do espírito, na sequência dos pensamentos que se erguiam nele. O que precisas? Foi a primeira noção concreta possível de ser expressa por meio de palavras que ele ouviu. O que precisas? Precisas do quê? Repetiu para si mesmo. Do quê? Não sofrer? Viver, respondeu ele. E novamente entregou-se toda a atenção a tal ponto, tensa, que mesmo a dor não o distraía. Viver? Viver como? Perguntou a voz do espírito. Sim, viver como vivia antes, bem agradavelmente. Como viveste antes? Bem agradavelmente? Perguntou a voz. E ele começou a examinar na imaginação os melhores momentos de sua vida agradável. Mas, fato estranho, todos esses momentos melhores de uma vida agradável pareciam agora completamente diversos do que pareceram então. Tudo, exceto as primeiras recordações da infância. Lá na infância existia algo realmente agradável e com que se poderia viver se aquilo voltasse. Mas não existia mais o homem que tivera aquela experiência agradável. Era como se a recordação sobre alguma outra pessoa. E apenas começava aquilo que resultava no seu eu atual. Ivan Illich, tudo o que parecia então ser alegria derretia-se aos seus olhos, transformando-se em algo desprezível e frequentemente asqueroso. E quanto mais longe da infância, quanto mais perto do presente, tanto mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias, a começar pela faculdade de direito. Ali ainda havia algo verdadeiramente bom, havia a alegria, a amizade, as esperanças. Mas nos últimos anos, esses momentos bons já eram mais raros. Depois, no tempo do seu primeiro emprego, junto ao governador, surgiam de novo momentos bons. Eram as recordações do amor a uma mulher. A seguir, tudo isso se baralhava, e sobravam ainda menos coisas boas. Adiante, ainda menos. E quanto mais avançava, mais elas minguavam. O matrimônio, tão involuntário, e a decepção, o mau hálito da mulher, a sensualidade, o fingimento, e aquele trabalho morto, e as preocupações de pecúnia, e assim 1 ano, 2, 10, 20, sempre o mesmo. E quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha, e imaginasse que a estava subindo. Foi assim mesmo, segundo a opinião pública. Eu subia a montanha e na mesma medida a vida saía de mim. E agora? Pronto, morre. Mas o que será isso? Para quê? Não pode ser. A vida não pode ser assim sem sentido, asquerosa. E se ela foi realmente tão asquerosa e sem sentido, neste caso, para que morrer? E ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa. Talvez eu não tenha vivido como se deve, acudia-lhe de súbito à mente. Mas como não? Se eu fiz tudo como é preciso, dizia-se de si para si. E no mesmo instante repelia esta única solução de todo o enigma da vida e da morte, como algo absolutamente impossível. E o que tu queres agora? Viver? Viver como? Viver como tu vives no tribunal, quando o meirinho proclama? Está aberta a sessão. Está aberta a sessão. Repetiu consigo. Aí está o julgamento. Mas eu não tenho culpa, exclamou com raiva. Por quê? Parou de chorar e, voltando o rosto para a parede, pôs-se a pensar sempre no mesmo. Por quê? Por que todo esse horror? Mas, por mais que pensasse, não encontrou resposta. E quando lhe vinha o pensamento, e vinha-lhe com frequência, de que tudo aquilo ocorria porque ele não vivera como se devia, lembrava no mesmo instante toda a correção da sua vida e repelia esse pensamento estranho. Passaram-se mais 2 semanas. Ivan Illich não se levantava mais do divã, não queria ficar deitado na cama e jazia no divã.
e deitado quase todo o tempo com o rosto contra a parede, sofria solitário sempre os mesmos tormentos sem escape. E pensava, solitariamente, o mesmo pensar insolúvel. O que é isso? Será de verdade a morte? E a voz interior respondia, sim, é verdade. E para que esse sofrimento? E a voz respondia, à toa, sem nenhuma finalidade. E nada mais existia além disso. Desde o início da doença, a partir de quando Ivan Ilitch for ao médico a primeira vez, a sua existência dividira-se em dois estados de espíritos opostos, que se alternavam. Ora havia o desespero e a espera de uma morte incompreensível, horrenda, ora a esperança e a observação, repassada de interesse da atividade do seu corpo. Ora tinha diante dos olhos apenas o rim ou uma tripa que se recusaram por algum tempo a cumprir as suas obrigações, ora unicamente a morte incompreensível, horrenda, da qual não se podia salvar com nada. Desde o início da doença, esses dois estados de espírito se alternavam, mas quanto mais avançava a doença, mais duvidosas e fantásticas eram as considerações sobre o rim e mais real a consciência da morte que chegava. Bastava-lhe recordar o que ele fora 3 meses atrás e o que ele era agora. Lembrar com que regularidade ele descera a montanha para que se aniquilasse toda a possibilidade de esperança. Nos últimos tempos da solidão em que ele se encontrava, deitado com o rosto contra as costas do divã, daquela solidão em meio à cidade populosa e aos seus numerosos conhecidos e membros da família, solidão que não poderia ser mais absoluta em parte alguma, mesmo no fundo do mar ou no seio da terra. Nos últimos tempos dessa terrível solidão, Ivan Ilitch vivia apenas no passado, graças à imaginação. Apareciam-lhe, um após o outro, os quadros do seu passado. Isto começava sempre pelo que estava mais próximo no tempo, e ia dar sempre no mais distante, na infância, onde se detinha. Se Ivan Ilitch lembrava a ameixa seca cozida que lhe ofereciam agora para comer, vinha-lhe também à memória a ameixa seca crua francesa, enrugada, de sua infância, o seu gosto peculiar e a abundância de saliva quando se chegava ao caroço. E a par dessa recordação de um sabor, surgia toda uma série de recordações daquela época. A ama seca, o irmão, os brinquedos. Não devo pensar nisso, é doloroso demais, disse Ivan Ilitch a si mesmo, e tornava a transportar-se para o presente. Um botão nas costas do divã e rugas no maroquim. O maroquim é caro. Pouco resistente, foi causa de uma briga, mas houve também outro marroquim e outra briga, quando rasgamos a pasta do meu pai e fomos castigados. A mamãe trouxe uns piroiski. E de novo aquilo detinha-se na infância, e mais uma vez Ivan Ilitch sentia dor e procurava repelir algumas imagens e pensar em outra coisa. E de novo, ali mesmo, a par dessa sequência de recordação, perpassava-lhe no espírito uma outra sequência de lembranças sobre como se intensificava e crescia sua doença. Quanto mais voltava para trás, mais vida havia. Havia igualmente mais bondade na existência e mais vida propriamente também. Ambas se fundiam, assim como os tormentos se tornam cada vez piores. Talvez toda a vida se tornava cada vez pior, pensou ele. Havia um ponto luminoso, alhures, atrás no começo da vida. E depois tudo se tornava cada vez mais negro e cada vez mais rápido. Na razão inversa dos quadros da distância para a morte, pensou Ivan Ilitch. E esta imagem da pedra caindo para baixo com velocidade crescente calou-lhe o espírito. A vida, uma série de tormentos em crescendo, voa cada vez mais veloz para o fim, para o mais terrível dos sofrimentos. Eu vou. Estremecia, mexia-se, queria opor-se, mas já sabia que não se podia opor resistência, e novamente, com os olhos cansados de fitar, mas impossibilitados de não olhar aquilo que estava diante deles, fitava as costas do divã e esperava essa terrível queda, empurrão e aniquilamento. Não se pode resistir, dizia para si mesmo. Mas se
pudesse ao menos compreender para que isso? E também é proibido. Seria possível explicar se dissesse que eu não vivi como se devia? Mas é impossível admiti-lo. Dizia a si mesmo, lembrando toda a legitimidade, exatidão e decência da sua vida. É impossível admiti-lo. Dizia, sorrindo com os lábios como se alguém pudesse ver este seu sorriso e ser enganado por ele. Não há explicação. O sofrimento, a morte, para quê? Assim se passaram 2 semanas. Nessas semanas teve lugar o acontecimento desejado por Ivan Ilyich e sua esposa. Pietrevich fez um pedido formal de casamento. Isto ocorreu à noitinha. No dia seguinte, Praskovia Feodorovna entrou no quarto do marido, pensando em como lhe comunicar o pedido de Fyodor Petrovich. Mas nessa mesma noite Ivan Ilyich sofrera nova piora. Praskovia Feodorovna encontrou no mesmo divã, mas uma nova posição, de costas, gemia e dirigia para a frente o seu olhar parado. Ela se pôs a falar dos remédios, e ele transferiu o seu olhar para a mulher. E esta não acabou de dizer o que começara. Tamanha era a raiva justamente contra ela, expressa nesse olhar. Pelo amor de Jesus Cristo, deixe-me morrer em paz, disse ele. Ela já queria sair, mas nesse instante entrou a filha e veio dizer bom dia. Olhou para a filha do mesmo jeito que olhara a mulher e respondeu às suas perguntas como ia passando que em breve haveria de livrá-los todos da sua presença. Ambas se calaram, ficaram um pouco sentadas e saíram. Que culpas temos nós? Disse Lisa à mãe. Como se tivéssemos sido nós que fizemos isso? Tenho pena de papai, mas por que precisa atormentar-nos? Na hora do costume, chegou o médico. Ivan Ilyich respondia-lhe sim e não tirando dele o olhar raivoso, e finalmente disse: bem que o senhor sabe que não vai ajudar em nada, portanto deixe tudo. Podemos aliviar o sofrimento, disse o doutor. Também isso não pode, deixe. O doutor passou à sala de visitas e comunicou a Praskovia Feodorovna que as coisas iam muito mal e que só havia um recurso, o ópio, para aliviar o sofrimento, que devia ser terrível. O doutor dizia que os sofrimentos físicos deles eram terríveis, e dizia a verdade, mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. Os seus sofrimentos morais consistiam em que, aquela noite, ao olhar o rosto sonolento, bonachão, de maçãs salientes de Gerasim, acudiu-lhe de súbito à mente. E o que será se realmente toda a minha vida consciente, tiver sido outra coisa? Veio-lhe à mente. Podia ser verdade aquilo que lhe parecera antes uma impossibilidade total, isto é, que tivesse vivido a sua existência de maneira diversa da devida. Veio-lhe à mente que as suas veleidades quase imperceptíveis de luta contra aquilo que as pessoas mais altamente colocadas consideram correto, veleidades quase imperceptíveis que ele imediatamente repelia, podiam ser justamente as verdadeiras, e tudo mais ser outra coisa. O seu trabalho, o arranjo de sua vida, a sua família e esses interesses da sociedade e do serviço, tudo isso podia ser outra coisa. Tentou defender tudo perante si, e de repente sentiu toda a fraqueza daquilo que defendia, e não havia o que defender. E se isto é assim, disse ele consigo, e eu parto da vida com a consciência de que destruí tudo o que me foi dado. Se não se pode mais corrigi-lo, que fazer então? Deitou-se de costas e pôs-se a examinar toda a sua vida de maneira completamente diversa. Quando ele viu de manhã o criado, depois a mulher, em seguida a filha, o médico, cada um dos movimentos deles, cada uma das suas palavras confirmavam para ele a terrível verdade que se revelara naquela noite. Via neles a si mesmo tudo aquilo de que vivera, e via claramente que tudo aquilo era não o que devia ser, mas um embuste horrível, descomunal, que ocultava tanto a vida como a morte. A consciência disso aumentou, decuplicou os seus sofrimentos físicos. Ele gemia, revolvia-se, repuxava a roupa. Tinha a impressão de que ela o apertava e sufocava, e ele odiava-os por isso. Deram-lhe uma dose grande de ópio e ele ficou inconsciente, mas na hora do jantar tudo recomeçou.
repelia a todos e revolvia-se de um lado a outro. A mulher foi até ele e disse: Jean, meu querido, faça isso por mim, por mim. Isso não pode fazer mal. E muitas vezes ajuda. Ora, não é nada. Mesmo gente sadia, muitas vezes... E ele arregalhou os olhos. O quê? Receber a comunhão? Para quê? Não é preciso. Aliás, ela rompeu um pranto. Sim, meu bem. Vou chamar o nosso. Ele é tão simpático. Ótimo, muito bem, dizia ele. Depois que veio o sacerdote e confessou, ele amoleceu, sentiu uma espécie de atenuamento das suas dívidas e, consequentemente, dos seus sofrimentos, e desceu sobre ele um minuto de esperança. Pôs-se novamente a pensar sobre o seco e a possibilidade de consertá-lo, comungou com os olhos rasos d'água. Quando deitaram, depois da comunhão, sentiu-se aliviado por uns instantes, e novamente apareceu-lhe uma esperança de viver. Começou a pensar sobre a operação que lhe propunham. Viver, quero viver, dizia consigo mesmo. A mulher veio dar-lhe os parabéns, disse que as palavras costumeiras e acrescentou: Não é verdade que está melhor? Sem olhá-la, ele disse sim. O traje dela e a sua compleição, a expressão no rosto, o som da sua voz, tudo lhe dizia somente: não é isso. Tudo aquilo de que viveste e de que vives é uma mentira, um embuste que oculta de ti a vida e a morte. E apenas ele pensou nisso. Ergueu-se nele o seu ódio, e a par do ódio penosos sofrimentos físicos, e a par destes a consciência da sua perdição próxima e inevitável. Apareceu-lhe algo novo. Aquilo girava, dava pontadas, comprimia-lhe a respiração. A expressão do seu rosto, quando dissera sim, fora terrível. Tendo dito aquilo, e fitando-a bem no rosto, ele virou-se de bruços com um gesto incomum para o seu estado de fraqueza e gritou: vão embora, deixem-me. A partir desse instante começaram aqueles gritos, que duraram 3 dias a fio, e que eram tão terríveis a ponto de não se poder ouvi-los sem um sentimento de horror, mesmo atrás de 2 portas. No mesmo instante em que se respondia a mulher, compreendeu que estava perdido, que não havia regresso possível e que chegara o seu fim completo. E a dúvida não estava resolvida, sempre permanecia como dúvida. Gritava ele com diferentes entonações. Começara a gritar: não quero, e prolongou a sílaba naquele grito: não quero. No decorrer de todos aqueles 3 dias, quando o tempo não existia para ele, ficou esterbuchando no saco negro para o qual o empurrava uma força invisível e insensível. Debatia-se como um condenado à morte debate-se nas mãos do carrasco, sabendo que não tem salvação, e a cada momento ele sentia que, não obstante todo esforço na luta, ele estava cada vez mais perto daquilo que o horrorizava. Sentia que o seu sofrimento consistia também em que ele penetrava naquela fossa negra, e ainda mais em que não podia esgueirar-se para dentro dela. E o que impedia de fazê-lo era a convicção de que a sua vida fora boa. Essa justificação de sua vida é que se agarrava a ele, não deixava prosseguir e atordoava-se mais que tudo. De repente, certa força empurrou-lhe o peito, o lado comprimiu-lhe com mais força ainda a respiração. Ele caiu na fossa, e lá, no fundo, algo alumiou. Ocorreu com ele aquilo que lhe acontecia no vagão ferroviário, quando se pensa que se cai para frente, mas se está retrocedendo, e de repente se percebe a verdadeira direção. Sim, era tudo outra coisa, disse a si mesmo. Mas não faz mal, pode-se fazer aquilo. Mas o quê? Perguntou a si mesmo, e de repente se calou. Isso foi no fim do 3º dia, 1 hora antes de sua morte. Foi justamente então que o pequeno ginasiano esgueirou-se sem fazer ruído até o pai e acercou-se da sua cama. O moribundo não cessava de gritar desesperado, agitando os braços. A sua mão tocou a cabeça do pequeno ginasiano. Este agarrou-a, apertou-a contra os lábios e chorou. E justamente então Ivan Ilitch caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que devia ser, mas que ainda era possível corrigi-lo. Perguntou a si mesmo:
mas o que é aquilo? E silenciou o ouvido atento. Sentiu então que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e dirigiu-os para o filho. Teve pena dele. A mulher aproximou-se. Olhou-a, ela também o olhava, a boca aberta, uma expressão de desespero, e tendo algumas lágrimas não enxugadas sobre o nariz e face. E teve pena dela. Sim, eu os atormento, pensou. Eles têm pena de mim, mas estarão melhor depois que eu morrer. Quis dizer isso, mas não teve força. Aliás, para que falar? É preciso agir, pensou. Indicou o filho com os olhos e disse à mulher: leve-o daqui. Dá pena. E você também. Quis dizer ainda: perdoe-me, mas disse: deixe-me passar. E não tendo mais força para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia, sabendo que seria compreendido por quem importava. E de repente percebeu com clareza que aquilo que o atormentara e não deixara estava de repente saindo de uma vez de ambos os lados, de 10 lados, de todos os lados. Eles dão pena. É preciso fazer com que não sofram, libertá-los e libertar a si mesmo desses tormentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Para onde foi? Onde estás, minha dor? Prestou atenção. Sim, ei-la, ora, e então, que seja a dor. E a morte? Onde está? Procurou o seu habitual medo da morte e não a encontrou. Onde ela está? Que morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. Em lugar da morte, havia luz. Então é isso? Disse de repente em voz alta. Que alegria! Tudo isso lhe aconteceu em um instante, e a significação desse instante não se alterou mais. Mas, para os presentes, a sua agonia ainda durou 2 horas. Algo borbulhava-lhe no seu peito, o seu corpo extenuado estremecia. Depois, o borbulhar e o rouquear tornaram-se cada vez mais espaçados. Acabou, disse alguém por cima dele. Ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou, disse a si mesmo. Não existe mais. Aspirou o ar, deteve-se em meio do suspiro, inteiriçou-se e morreu. Vim aqui a página 76, gente. Uau, que história, né, gente? Bom, a gente percebe o quê? Eu acho que isso acontece muito, né, com várias pessoas, assim, no momento, não sei se acontece muito, né, eu posso estar, mas assim, eu imagino, né, eu imagino que muitas pessoas na hora que tá ali no momento que percebe que vai, entendeu, muita coisa vem na mente da pessoa, né, na cabeça, assim, lembranças e tal, e realmente eu acho que quando a pessoa não aproveitou a vida como devia, deu valor para as coisas que não devia ter dado, deu valor para as coisas erradas, né? E, enfim, eu acho que tudo isso é uma coisa muito comum de acontecer mesmo, né? Uma coisa, né, que acontece com frequência. E aí aconteceu com o nosso Ivan Illich, né? Ele percebeu meio tarde que ele não tinha vivido do jeito que deveria, né? Então, assim, fica a lição aí que a gente tem que dar valor para as coisas que realmente importam, né? Eu sempre digo assim, eu não tenho tudo que eu quero, né? Eu não tenho tudo que eu quero um monte de coisa, mas eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso e eu sou muito feliz com o que eu tenho. Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, a gente tá sempre buscando, né, correr atrás dos nossos objetivos e, né, adquirir bens é uma coisa que, né, não vamos ser hipócrita, porque adquirir bens é uma coisa boa, né, a gente, é bom pra gente, mas ao mesmo tempo não é o mais importante, né? Então fica aí essa lição na nossa obra aqui, né, do Lev Tolstói. E o pós-fácil, pessoal, eu vou ler também, mas não vai ser em outro vídeo, beleza? Eu posto depois, tá? Então, eu quero agradecer muito você que acompanhou, tá bom? E pedir desculpas aí por qualquer coisa, porque realmente essa semana foi uma semana com... Aí, ó, tá vendo? O vídeo cortou. Então, agradecer muito você que ficou até aqui, até o final. Se você não assistiu os outros vídeos, gente, vai lá na playlist da morte de Ivan Illich e assiste desde o começo, beleza? Então, beijo pra vocês que ficaram até aqui. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.